Pela Tua graça, Senhor Deus, pedimos iluminação do Teu Espírito. Nós sabemos, Senhor Pai, que Paulo, em vez de simplesmente dizer, ó Deus, e pregar, Senhor Deus, e mostrar as maravilhas da Tua glória para os Efésios através da pregação, ele disse: eu me ponho de joelhos, eu oro por vocês. Ó Deus, que a gente possa, Senhor Deus, entender as nossas incapacidades, Senhor Pai, mas como elas, Senhor Deus, não dizem, Senhor Deus, não nos vitimizam, Senhor Pai. Cada incapacidade do homem pecador, Senhor Pai, é o resultado do próprio pecado, e nós não podemos usar, Senhor Pai, as punições pelos nossos crimes como atenuante, Senhor Pai, ó Deus, para os nossos crimes. Então, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, ao ver nosso total desamparo sem a Tua graça, pedimos como Paulo que ilumine os olhos do nosso coração, Deus, para que a gente possa compreender junto com todos os santos, Senhor Pai, ó Deus, a largura, a altura e a profundidade do amor de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, Deus. Que a gente possa, Senhor Pai, apesar de saber antecipadamente que esse amor é esse oceano inefável, Senhor Pai, insondável, nós possamos, Senhor Deus, aproveitar ao máximo cada parte desse oceano que podemos ter acesso, ó Deus. E nós sabemos então, Senhor Deus, que durante toda a eternidade haverá mais, e esse oceano nunca vai terminar, Deus. Quanta beleza, ó Deus, está reservada para o Teu povo no coração do Teu Filho. E é para essa beleza que nós queremos olhar, Deus. Mas precisamos, Senhor Pai, que ela seja real para cada um, Senhor Pai, que está nesta noite aqui, nos ouvindo, nos vendo, Senhor Pai. Que seja real, Deus. Que seja real e, Senhor Pai, comova as entranhas, o coração e mova a vontade. Em nome de Jesus. Amém. Cantamos coisas maravilhosas. Vamos meditar em coisas maravilhosas, mas há uma importância vital da verdade ser pregada com clareza, com veracidade, não ter nenhum elemento da mente humana. Como eu já disse várias vezes, não somos livres pensadores, não nos sentamos e começamos a tentar a imaginar coisas, nós somos recipientes da verdade de Deus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou o que ele veio fazer, não, e ele disse: eu vim ao mundo dar testemunho da verdade. Não é maravilhoso? Então a verdade não está nesse mundo, queridos, senão ele não vinha ao mundo. A verdade vem de fora, não é? A verdade não está na tua mente nem na minha, no teu coração nem no meu coração, não está no coração de ninguém, não está na mente de ninguém. A verdade, ela é alienígena em relação à nossa terra, não é? Ela vem, ele veio dar testemunho da verdade. Ela não é o que eu penso, nem o que você pensa. Ela veio, ele é a verdade. Então, se a verdade, além de clara, não for real, não vai te abençoar, não é? E você não obedecerá. A questão não é só se a verdade é clara, essa é a nossa parte, esse é o nosso dever. A questão é se a verdade ela é real para você ou não. Real ou próxima, não é? Você pode dizer que crê em alguma coisa, mas se aquilo não te afeta, não é real para você. Ou é real, mas é muito distante para te afetar, não é? Então, se as pessoas falarem sobre o vírus Ebola, como o Ebola é terrível e como o Ebola mata as pessoas muito rapidamente, de uma maneira horrorosa, então, mas nunca teve Ebola no Brasil. Então, você pode até achar real, achar interessante, mas não te afeta, não é? Não tem o vírus aqui, você não tem nenhuma possibilidade de ter contato com ele. Então, você pode achar um pouco interessante, mas logo sai e esquece. Não te afetou, ou então não é verdade para você. E eu acho que esse é o nosso grande drama. É verdade para nós, é real para nós, não basta ser verdade. Então a palavra de Deus diz que a grande bênção das nossas vidas é que nós não saberíamos a verdade, né? Ela seria real
para nós. Em Jeremias 31:33 diz: esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, então eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então não basta você dizer para mim: olha, eu acho a verdade tem que ser precisa, consistente. Ela deve captar o teu interesse. A verdade deve capturar a tua atenção. A verdade deve capturar a tua imaginação. Quando você está prestes a ir a um lugar onde você sempre desejou ir e agora de repente se realizou e ainda falta alguns dias, aquilo capta a sua imaginação. Você está empolgado em ir para aquele lugar, porque aquele lugar já ganhou os seus afetos, já ganhou a sua imaginação e captou o seu interesse. E a verdade deve ser convincente e penetrar nosso coração. Porque senão, queridos, mesmo que você diga ser a verdade, se interesse, ela não fez nada por você. Eu já disse aqui, eu conheci um monte de pessoas em todos esses anos, como na igreja, que as coisas não são reais para elas. Elas falam do inferno, então acho que eu estou perdido, mas elas não é real. Elas estão falando isso de uma maneira muito leve. Jesus, só de imaginar o inferno na cruz, suou sangue, porque era real para ele. Ele não estava olhando para o cálice da ira como se fosse algo poético ou uma verdade distante. Ele estava vendo a realidade. Ele suou sangue. Ninguém que diz ser cristão e fala: então eu acho que eu estou perdido, então eu acho que eu não sou um eleito. Assim, essa pessoa nunca foi real para ela. Ela fala de coisas que não são reais. E Mateus 13 diz assim: porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Então você vê o que a gente precisa para a verdade ser real para nós. Não é uma mente clara só e uma pregação clara, é um coração não endurecido, queridos. Então cada verdade sobre o inferno nos faz temer de verdade, sabe? Você vê que para Satanás tudo isso é real. Então eles creem em Deus e estremecem. Você vê, há uma realidade na visão deles da grandiosidade da justiça de Deus. E o leitor moderno da Bíblia quase sempre entende errado, né? Esse termo, coração. A gente tem que sempre pensar nisso quando estamos olhando para nós mesmos. E a gente pega esse termo e submete ele à matriz contemporânea. Quando as pessoas falam: isso vem do meu coração, e começam a falar em coração, eles estão falando sobre emoções, e emoções muito tênues, não é? No entanto, a Bíblia com frequência fala de pensar com o coração, agir com o coração, o que não se encaixa de modo algum em nosso conceito moderno. O coração desse povo está endurecido para mim. Isso quer dizer, sabe, quando Deus diz de alguém, essa pessoa é totalmente insensível para ele. Tudo para ela tem valor, importância, capta a atenção dela, capta o interesse, capta a imaginação, menos Deus. Não é uma coisa tênue. O fato de o coração de alguém ser endurecido não é um pequeno endurecimento, não é uma pequena coisa. E o fato também de o coração de alguém não ser endurecido também não é uma pequena coisa. Também não é uma coisa com pouco efeito. E tampouco os gregos antigos tinham uma compreensão bíblica do coração, não é? A virtude era para eles uma questão de espírito sobre o corpo, o que significa que a razão e a vontade triunfa sobre as paixões desregradas do corpo. Então eles achavam que a mente era muito mais importante, porque ela podia dominar as paixões,
não é, do corpo. E hoje nós continuamos nesse mesmo jogo de contrapor a mente e os sentimentos. E invertemos radicalmente a ordem antiga. Não é? As emoções são o verdadeiro eu. Lá os gregos dizem, não, verdadeiro eu é minha mente. Essas emoções são coisas fugazes, eu vou dominar elas com a minha mente. O que eu sei, não o que eu sinto, é o que importa. Esse é o pensamento antigo, né? Agora não, a gente está exatamente no oposto que estava aquelas culturas. A gente diz que a verdade está no nosso coração. Eu sinto que eu sou, eu sinto que eu sou alguma coisa, então eu sou. Porque eu sou o que eu sinto que eu sou. Não é a mente. Eu não sou uma pessoa do sexo masculino, porque nos meus sentimentos eu sou uma pessoa de outro sexo. Então não é a mente está dizendo, olha, isso aí não é verdade, não é? Isso aí é questão de biologia. Mas eu vou dizer, não. O que eu sinto é o que define. Você vê como a gente está exatamente no lugar oposto dos gregos, não é? Em que dizia, não, a minha mente, as minhas paixões devem ser dominadas pela minha mente, pela minha percepção. E hoje a gente diz, não, nossa mente não, a gente joga nossa mente no lixo. Se minha mente fala uma coisa fixa e eu sinto que é diferente, a minha verdade é o que eu sinto. Então a visão bíblica do coração não é nenhuma dessas duas coisas. Na Bíblia o coração é a sede da mente, da vontade e das emoções. Quando a Bíblia diz assim, porque o coração deles está longe de mim, Deus está dizendo, a mente deles está longe de mim. A vontade é óbvio, e as emoções, as afeições, longe de mim, eles amam a escuridão, amam o pecado. A vontade deles então se inclina para quê? Para aquilo que ele ama, não é? Tudo isso junto é o coração. Quando a Bíblia diz, então, esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, Deus está dizendo, eles não são afetados por isso, porque a mente deles afirma algo, mas aquilo não é real para ela. E porque não é real, não gera afeições. E porque não gera afeições, não move a vontade. O homem inteiro está então capturado. Então nós lemos em Gênesis 6,5 a respeito da raça humana, que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração eram continuamente maus. Você vê, imaginação dos pensamentos do coração. Você não esperava o coração, porque está falando em toda a imaginação dos seus pensamentos, você esperava que ele ia falar da sua mente, é continuamente mal, mas do seu coração. Então, leve aqui, né? Coração é o centro da tua personalidade. Ele é capturado pela beleza de Deus, ou o centro da tua personalidade é capturado pelo mundo? João diz, você não pode ter o centro da tua personalidade, que ao mesmo tempo seja capturado por essas duas coisas. São tão antagônicas, que suas emoções, mente, coração, imaginação, se é capturado pela beleza que o mundo descreve, então não pode ser por Deus, porque nós estamos falando sobre coisas opostas. Você não tem como realmente, não, eu estou aqui pecando, mas não de coração, eu estou vivendo no mundo, mas não de coração, meu coração está em Deus. Mentira, porque o coração é a mente, a vontade e as afeições. Quando algo captura minha mente, minhas afeições, captura minha vontade e eu faço aquilo que me dá mais prazer. Então você vê a fonte a qual se origina a vontade, o pensamento e as afeições. Então é claro que, se isso é verdade, produz afeições. Se minha mente
é capturada por algo e eu começo a achar aquilo precioso, aquilo começa a despertar em mim um monte de emoções. E o coração faz isso. Você vê alegria, Deuteronômio 28:47, tristeza, 1 Samuel 1:8, ira, 2 Reis 6:11, ansiedade, amor. Contudo, o coração também pensa, segundo a Bíblia, não é? Provérbios 23:7, Daniel 2:30, ou então um texto que nós estávamos dizendo, não é, que ele vai falando todo o pensamento e toda a imaginação do coração. E o coração também tem vontade, não é o centro da vontade, e faz planos e toma decisões. Provérbios 16:1. Isso mostra que se a promessa de que Ele nos daria um novo coração, você vê, não é só crer em algo. O novo coração é uma mente capturada por aquilo, e aí a imaginação, os pensamentos, as afeições e minha vontade. É o inclinar do homem todo em direção a Deus. Então, o coração é a fonte das nossas palavras, não é? Como Mateus 12:33, a boca fala finalmente daquilo que o coração está cheio. Mesmo que durante o tempo você tente reprimir para não mostrar externamente o que está em seu coração, fatalmente sairá, não é? Às vezes não publicamente, mas com amigos, de uma maneira mais reservada, e fatalmente um dia transborda, em todo lugar. E não há uma palavra verdadeira que não venha do teu coração, quer ela seja de desprezo a Deus ou de amor a Deus. Então o coração, ele coloca a sua confiança nas coisas. Provérbios 3:5. Você vê, ou o teu coração está confiando em Deus, ou no mundo, ou na sua carreira, ou na aceitação, no ambiente onde você vive. Teu coração está sempre colocando sua confiança em alguma coisa. Eu já disse que eu acho muito estranho como cristãos falam com a maior... não é que ele deva mentir, né? Mas como ele fala com a maior tranquilidade, eu não consigo confiar em Deus nisso. Eu não consigo, como essa pessoa, ao mesmo tempo, não se prostra diante de Deus humilhado. Ele fala isso assim: não consigo confiar em Deus. Quando na verdade ele não teria coragem de falar isso para seres humanos. Porque os seres humanos são falhos de mil maneiras, mas poucas coisas nos ofendem mais do que alguém vir falar para a gente assim: ó, não confio na tua palavra. Não confio. Por quê? Porque eu não confio em mim, eu não confio no... A pessoa está dizendo que não confia no meu caráter. Eu não acho que você é uma pessoa de caráter. Eu acho que você fala uma coisa, mas você não é o que você fala. Então eu não confio na sua palavra. Se você me der a sua palavra, eu vou ficar tudo assim, sem acreditar. E as pessoas dizem na maior naturalidade: eu não consigo confiar em Deus nessa área da minha vida. Ou seja, eu não acho que o caráter dele é digno de confiança. Como as pessoas podem? Elas teriam cuidado de falar isso a outro ser humano, mas não. Então, biblicamente, todos os amores do coração, todas as afeições emocionais, toda a vontade, todo o senso de confiança, todo o pensamento, por fim, toda a ação flui do coração. É por isso que Jesus diz que do coração fluem os adultérios, as mentiras. Por quê? Porque aquilo foi pensado, aquilo foi imaginado, aquilo foi gostado, não é? Aquilo acabou sendo expressado. Nada, nenhuma das nossas atitudes, por fim, saíram de outro lugar que não seja o nosso coração. Então, você vê, ele não é só as afeições tênues, está falando do que você realmente é. Você é o que o seu coração é. Você está inclinado para onde o seu coração está inclinado. Na verdade, a tua vida toda serve aonde o teu coração está, de tal maneira que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. A Bíblia não conhece e reconhece nenhum dualismo, né? Então, entre a tua mente e o teu coração.
Deus não vê uma diferença. Então, se você cantou hoje e o coração teu estava distante dele, as palavras não tinham significado, a tua mente está distante daquela realidade. Você cantou, falou as coisas certas, mas aquilo é tão real para você quanto se você tivesse falado sobre extraterrestres hoje. Não é real. Você sente muito mais fácil medo de um assaltante do que de um extraterrestre, porque o assaltante para você é real e aquilo o extraterrestre não é. Então, em Gênesis 6:5, nós lemos que os pensamentos, os atos, os sentimentos do coração se devem à nossa inclinação. Aí está a escravidão do homem, porque se o coração está escravizado pelo pecado, se o homem ama as trevas, então a mente dele vai racionalizar, a imaginação dele vai brincar com aquilo como algo precioso, a vontade dele vai estar cativa e ele vai obedecer a esses anseios. E o versículo 21 de Mateus 6 é fundamental aqui, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o centro da atenção e do compromisso de uma pessoa é o seu coração. Quando a pessoa diz assim, não, eu me comprometo com Deus, mas não em tudo, ela não é comprometida com Deus, porque o centro da tua atenção e do compromisso é o coração. Ele não pode estar em lugares opostos, diferentes. Ou o teu coração não pode estar em Deus, mas o teu ser inteiro não está em Deus. Quando o meu coração está em Deus, mas o que eu faço com o meu tempo, com a minha mente, com o meu dinheiro, não está ligado a Deus, é óbvio que não é verdade, porque meu coração inclinaria tudo para Deus, ou não é verdadeira as minhas declarações. Então, aquilo que é valorizado é aquilo que nós acalentamos no coração. Então, sutilmente, mas de modo infalível, aquilo acaba controlando a tua vida inteira. Controla os teus valores. Você pode ver, quando alguém começa a escorregar, não é, para distante, logo ela começa a mostrar valores que estavam lá, não é? Nunca houve novos valores, coisas externas estavam represando aquilo. Então ela facilmente agora está falando o oposto do que dizia antes. Ela, qualquer pequeno salavanco na estrada da vida, e ela está exatamente nos lugares opostos daquilo que ela disse que odiava antes. Então não é de se espantar que a Bíblia diga que Deus ignora toda a aparência externa e está só interessado numa coisa, em nossos corações. E quando diz isso, você vê, é na pessoa inteira, na sua imaginação, na sua mente, naquilo que a cativa, naquilo que ela espera, naquilo que controla a sua vontade e, portanto, tem a sua obediência. E também não é de se espantar que os profetas tenham dito que a obediência à lei e o louvor a Deus com a boca nada significa se o coração não estiver voltado para Deus. Se as minhas imaginações, deleites, anseios, sonhos, vontade, e é óbvio que o que controla a vontade controla os meus atos, não estão voltados para Deus, então o meu coração não está voltado para Deus. E é por isso que eles disseram que o objetivo não é mero cumprimento. É isso que os fariseus não entendiam, né? De algumas coisas externas, mas era isso que Jeremias disse que só Deus poderia dar como um dom. Em Jeremias 31, 33, Jesus na noite que foi até disse, esse é o cálice daquela aliança que dá um novo coração, que dá realmente essa transformação. Então, seja o que for que capture a sua confiança e o amor do coração, isso controla os teus sentimentos e o teu comportamento. Então não é que os teus sentimentos te controlam, é que o que capturou o teu coração controla os teus sentimentos. E se a pessoa diz assim, mas o que eu posso fazer se eu amo isso, essa coisa que é errada? Então, é porque o teu coração, na verdade, isso não é uma coisa superficial, você não é a vítima. Lá na tua mente,
nos teus anseios, na tua imaginação, no teu homem mais profundo, Deus não é amado, Deus não é desejado. E então surgem todo tipo de afeições, que a Bíblia diz o quê? Afeições desordenadas, concupiscências do engano, porque o que o coração mais quer, a tua mente acha lógico. É por isso que hoje a gente vive numa loucura, né? Ciências exatas, ciências têm sido jogadas no lixo. Por quê? O que o teu coração mais quer, a tua mente dá um jeito. Ela encontra uma explicação. A gente chama isso de racionalização. Porque como nós somos seres racionais, e teu coração quer coisas que você não pode simplesmente dizer, olha, eu amo isso porque amo. Você tem que encontrar, dar um jeito de haver uma racionalidade na sua escolha destrutiva. Então, o coração quer algo, a mente vai achar lógico, vai gerar as racionalizações, as emoções vão achar que aquilo é a coisa mais preciosa, de tal maneira que você vai se sentir amado se alguém te der isso, ou então te apoiar nisso, então você não se sente amado. E a vontade vai achar factível, e é por isso que você vai cometer o ato, você vai fazer aquilo, porque o coração quis, a mente achou lógico, as emoções foram capturadas, desejo, e aí a tua vontade ficou. É por isso que o livro de Lutero é a escravidão da vontade. A vontade, ela é movida para onde o coração, aquilo que o coração mais quer, e a mente achou lógico, por causa disso ela faz parte do coração, as emoções foram capturadas e a vontade é movida. Então é muito importante que a verdade toque o coração para que ele pare de confiar e de amar qualquer coisa que não seja Deus. É por isso que Paulo diz, eu oro para que Deus abra os olhos dos vossos corações, fortaleçam vocês no homem interior, para que vocês conheçam o amor de Cristo. Porque é a única maneira, o que torna as pessoas o que elas são é a ordem daquilo que elas amam, o que mais amam definem para onde elas estão indo. Então, cada pregação, ela é importante, mas de fato, ela é como John Newton disse, se eu não acreditasse no chamado eficaz, no poder eficaz de Deus, para mim pregar para homens e para vacas seria a mesma coisa. As pessoas acharam meio ofensivo isso, não é? Porque elas vão dizer, não, como assim pregar para homens e para vacas a mesma coisa? Os homens têm uma mente, são racionais, a vaca não é. Mas você vê, se o coração não é capturado, a mente só serve para achar lógico e achar uma racionalização para nós irmos em outra direção. E as nossas emoções são capturadas e a nossa vontade é movida. A vaca para o capim e nós para o pecado. E em vez de aceitar a divisão assim, não é, vontade em oposição a emoções, Jonathan Edwards, ele postula duas faculdades apenas, em vez de fazer como a gente divide, não é? Então, vontade em oposição a afeições, ele divide só em duas coisas. A primeira é a compreensão. Ele leva você para outro lugar, para você entender a alma humana, né? Que é a nossa capacidade de perceber e de julgar a natureza das coisas colocadas diante de nós. A segunda coisa, ele chama de inclinação, isso é, gostar ou não gostar, amar ou rejeitar o que percebemos. Então a primeira coisa é a compreensão. Nós estamos tendo isso aqui. Quando Deus é colocado diante de você, então você tem a compreensão, que é a nossa capacidade de perceber e de julgar a natureza das coisas. O que é bom para Deus, o que é maravilhoso. Então é dito a você, e você tem a capacidade de fazer isso. Mas a segunda coisa é a inclinação. Isso é gostar ou não gostar, não é? Amar ou rejeitar aquilo que você percebeu.
Você percebeu que Deus é santo e que Ele odeia o pecado. Mas a questão é, na tua inclinação, você gosta ou não do que você vê? Você gosta de um Deus que odeia o pecado, ou você vai achar que os movimentos de Deus contra o pecado é a falta de amor? Porque você tem uma inclinação que vê uma preciosidade no pecado que faz você diminuir a gravidade dele. A gravidade dele no mundo, na sociedade e, é óbvio, na nossa vida. Então, Jonathan Edwards chama essa inclinação de vontade. Quando está envolvida em ação e de coração, quando detecta a beleza que está sendo percebida pela compreensão. Então, as afeições, como na famosa obra de Jonathan Edwards, são o que ele chama de os exercícios mais vigorosos dessa faculdade. Se a tua afeição for santa, você vai ser inclinado à santidade. Se ela não for, você vai ser inclinado para onde elas estão te inclinando. Na Bíblia, elas são chamadas de quê então? Elas têm um outro nome, não é? Elas têm chamado de fruto do Espírito. Amor, alegria, zelo, gratidão, humildade. Essas afeições, é claro, estão cheias de emoções, mas elas não são iguais a emoções. Elas controlam. As afeições são a inclinação da pessoa toda ao perceber a beleza e a excelência de algum objeto. E é quando ela percebe a beleza e a excelência do objeto, é que ela tem alegria naquele objeto, ela tem paz naquele objeto. Quando nossos corações se inclinam para o objeto de amor, ele vai nos inclinar a fazer um monte de coisa, vai controlar nossa vontade, ele nos impele a o quê? A adquirir o que nós amamos, ele nos impele a proteger o que nós amamos. Quando alguém gosta de alguma coisa, de uma posição, de uma coisa, toque naquilo, aquela pessoa vai te odiar, porque há inclinação automática em proteger algo que foi capturado pelas afeições. Então agora eu vou ter esses sentimentos de proteção, de obter, de segurar. Então as emoções, elas podem ser causadas por uma série de estímulos físicos, psicológicos, que não raros são fugazes, não serviriam para nada. Quando a gente fala sobre a alegria indizível e cheia de glória, a paz que excede todo entendimento, a Bíblia, apesar de você ver, é muito perigoso conforme nós usamos as palavras, porque muitas pessoas vão dizer que um cristão pode não ter nada disso, porque elas estão com aquelas definições do mundo tênues, não é? Aquelas pequenas emoções que são causadas por uma série de estímulos físicos e psicológicos que são raros, são fugazes. Uma determinada situação, um estímulo psicológico fez eu me sentir alegre, feliz, mas aquilo logo passa. Não são afeições, não é? São fugazes, resultando em quê? Em nenhuma mudança. Eu posso chorar no culto, se isso foi isso, emoções com a definição correta, quando acabar o culto, vai passar, não é? As afeições, porém, são mais duradouras, porque elas envolvem a minha convicção mais profunda, não é? Da minha mente. A minha mente está totalmente convicta que aquilo é a melhor coisa que existe. Então aquilo produz o quê? Mudança na minha vida. Porque aquilo vai continuar sendo a convicção mais profunda da minha mente, que faz parte do meu coração, amanhã, depois de amanhã, quando não tem nenhum irmão por perto, quando não tem nada por perto. Então Jonathan Edwards, ele se recusou a pressupor uma oposição entre compreensão e afeições. Em outras palavras, se uma pessoa dissesse, eu sei que Deus se importa comigo, mas mesmo assim eu não tenho paz,
Eu sei que Ele se importa, eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele olha por mim, eu sei, mas mesmo assim, eu continuo sem paz e com medo. Jonathan Edwards responderia para essa pessoa: isso significa então que você não sabe de fato que Deus te ama. Você não sabe de fato que Deus se importa com você, porque se você soubesse, as afeições da confiança seriam despertadas, a afeição da esperança brotaria no seu coração. E quando a afeição da confiança e da esperança brotam no coração pelo verdadeiro saber, não é? Então você não ia ser assim. Se você soubesse, você teria afeições de confiança sendo despertadas e afeições de esperança que iam devorar o seu medo, iam devorar sua falta de paz. Você ia poder escrever um salmo: ainda que milhares se acampassem em torno de mim, eu não temeria mal algum. Você ia, porque suas afeições iam ser despertadas pelo saber. Quando a mente e o coração, que é parte do coração, realmente sabe que Deus é por você. Então você sabe isso de tal maneira que a resposta da afeição é uma confiança que você diz: então quem será contra nós? Agora, Jonathan diria: é impossível se você realmente soubesse que Ele é por você e está apavorado com quem é contra você. Estamos agora em uma posição de olhar. Essa é a psicologia da alma, não é? Não a psicologia dos processos biológicos e psicológicos, que não tem nada a ver com nada imaterial, né? É só como o corpo funciona e como as ações das pessoas funcionam em nós, provocando reações do nosso corpo, que é o que um ateu chama de alma. É só um corpo, e como os processos funcionam nele e como o que as pessoas fazem atingem como esses processos biológicos funcionam dentro de nós. Nada imaterial que esteja que não seja o seu próprio corpo, tão só material como é uma pedra, como é uma árvore, porque é tudo que existe, matéria. Então, assim você está pronto na posição de olhar a importância do conceito do coração e das afeições para nós que pregamos, para nós que ouvimos, para nós que meditamos na palavra. Jonathan Edwards, por exemplo, ele diz que não há então nenhuma oposição fundamental entre a cabeça e o coração. Em você dizer: minha cabeça quer tanto uma coisa certa, mas meu coração quer outra coisa. Não há. Não devemos, por exemplo, partir do pressuposto de que se as pessoas à nossa volta são materialistas, basta apenas dizer a elas que elas não podem amar o dinheiro. Ou ouvir, ler para elas o texto que Jesus diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Porque se você servir a um, você há de desprezar o outro. E se você servir ao outro, você vai desprezar o outro. Isso seria agir com base unicamente na vontade, como se essa pessoa, se ela sabe que não pode amar o dinheiro, então só esse saber produziria isso. O resultado será uma culpa, mas é uma culpa temporária, não é o que o Espírito Santo produz em nós, que gera verdadeiro arrependimento e transformação. Ou pode no máximo ajudar na hora da oferta. Você ia dar 1x, vai dar 2x, mas depois pode até se arrepender. É algo momentâneo, não é algo que vem das suas afeições de confiança em Deus, de gratidão a Deus,
que moveu a tua vontade a dar. Aquilo ali foi falado algo e a sua mente sentiu uma leve culpa, e aí você faz, mas então não tem nenhum poder contra aquilo que o dinheiro faz na sua vida, porque o dinheiro capturou a sua imaginação, capturou a sua mente, produziu afeições que vão gerando desejos. A afeição ali produz o quê? Ambição, e você começa, a sua imaginação é capturada, e você começa a pensar tudo que você faria, tudo que você seria, como você seria poderoso. Isso vai o quê? Vai despertar amor, desejos e sonhos. É isso, captura tudo. E também não devemos simplesmente contar histórias de mudança de vida de outras pessoas por meio de atos de generosidade, para aquela pessoa ter um coração, você mais generoso. Isso pode funcionar? Pode, num dia, no momento. Um apelo assim vai atingir diretamente as emoções, não as afeições, não o coração, gerando pena ou uma inspiração, né? Igual Ananias e Safira, eles sentiram, caramba, olha só o que Barnabé fez, vamos fazer também? Então vamos. Mas depois, né, começaram a olhar, pensar bem. O que impulsionou eles não é o que impulsionou Barnabé, era totalmente diferente. E aquele impulso passageiro de doar passou, e agora eles só pensavam em como eles podiam cumprir o que prometeram com o menor prejuízo possível, porque agora já era um prejuízo, não é? E, contudo, essa emoção não produz uma mudança de longo prazo. Aí é por isso que tem gente que todo mês ele vai ter dificuldade em fazer, em ofertar, em dizimar. Ele vai ter dificuldade para sempre. Ele nunca foi livre daquilo. Ele luta com um pouco de culpa, ele luta com um pouco de sensações passageiras. Mas se as pessoas são materialistas e não são a generosidade deve ser o resultado de uma relação mais profunda com aquilo. Então isso indica que elas não compreenderam de fato como Jesus, embora rico, se tornou pobre por causa delas, ou como o pai deu o seu filho. A mente dela nunca foi capturada por isso, nem suas afeições, portanto não vai gerar as respostas emocionais certas, duradouras, da generosidade, como uma afeição santa. Ela pode gerar aquilo naquele momento, um pouco de culpa, ou então um pouco de inspiração em alguém que fez algo, ou falou algo, mas logo o outro padrão volta. Isso indica que não entenderam o que significa de fato o que Cristo disse. E o que a Bíblia diz quando diz que nós temos toda sorte de riquezas em Cristo Jesus. Talvez creiam nessas verdades como doutrina, porém as afeições do seu coração se apegam às coisas materiais, que é o oposto do que aquela doutrina diz. E a vontade não é suficiente, porque a vontade é controlada pelas afeições. Então, é possível que eles tenham uma compreensão superficial da riqueza espiritual, das riquezas de Cristo, mas ele vai dizer assim: eu sei que eu tenho toda sorte de riquezas espirituais, mas eu sou triste porque eu não tenho tudo aquilo que eu precisava, que o meu sonho era esse, e eu não consigo ele. Eu sei que eu tenho toda a riqueza. Como eu disse, Jonathan Edwards ia dizer: você não sabe. Se soubesse, a afeição da satisfação ia começar a fluir da sua alma. A afeição do anseio por aquelas riquezas ia sufocar esse anseio por outra coisa. Você não sabe. Portanto, nós devemos apresentar Cristo novamente de tal maneira que Ele substitua as coisas materiais naquele coração. Ou então essa pessoa nunca
vai se relacionar com o dinheiro de uma maneira que Deus seja glorificado. E você vê como nenhuma mensagem pode fazer isso. Substituir o coração que está no dinheiro para Cristo. E ele só vai ter uma relação duradoura, contínua, correta, de afeições corretas em relação ao dinheiro, se Cristo realmente substituir ele no coração. Senão vai ser sempre esse vai e vai da culpa, e que se repete. Então, para tanto, para que haja uma substituição das riquezas por Cristo no coração, não basta um argumento racional. Ou seja, eu podia passar aqui hoje, o próximo mês e a vida inteira falando como Jesus é mais precioso que o dinheiro. Mas o problema não é de uma explicação racional. Racionalmente você pode até dizer, é verdade, isso é verdade. Não é? Só um argumento racional ou doutrinário não vai resolver isso. Embora, sem dúvida, sem um raciocínio correto, doutrinário, não há nenhum caminho, porque Deus trabalha sobre a revelação da sua própria palavra. É necessário a apreensão da beleza de Cristo como aquele que abriu mão da sua glória por você. E aí, o seu coração, tendo capturado isso, tendo sido capturado por essa realidade, a sua vontade, o coração são inclinados, e essa beleza que você vê começa a gerar afeições, de senso de maravilha nele, de satisfação, de paz. Então você não espera mais a paz de outras fontes, a alegria de outras fontes. Então houve uma transformação, não é? Quando você enxerga isso. Então Jonathan Edwards acreditava que na origem de todas as afeições do coração está o que ele chamou de excelência. Isso é aquilo que é apreciado e em que se pode descansar pelo que aquilo é, não pelo que aquilo pode te dar. Você tem que ver excelência em algo, e naquilo que você vê mais excelência, teu coração é capturado. Ele definiu um cristão nominal, um cristão que não é regenerado, apenas nominal. Ele definiu como alguém que vê utilidade em Cristo, para que por meio de Cristo ele possa obter aquilo que ele acha excelente. O que ele acha excelente desperta afeições nele, de tranquilidade, de paz, de satisfação. Mas aquilo que leva ele à excelência só é útil, não é? Se ele vê excelência em Cristo, é Cristo que vai despertar paz, alegria. Como eu disse, a Bíblia chama isso de fruto do Espírito, não é? Mas se eu não vejo a excelência em Cristo, e excelência é aquilo que é apreciado e naquilo que você pode descansar pelo que aquilo é, não é? Como a definição. Então, se aquilo é excelente, você descansa naquilo. Se você vê a excelência daquilo. Se você não vê a excelência daquilo, aquilo pode ser bom para te levar para o que você acha excelente. E aí o que você acha excelente vai despertar afeições. Nesse caso serão falsas afeições, mas é o que vai controlar a sua vontade de felicidade, de paz, naquela outra coisa. Ao passo que um cristão verdadeiro, ele diz, é alguém para quem Cristo é belo pelo que é em si mesmo. Essas pessoas viram a excelência de Cristo. Há um sermão de Jonathan Edwards chamado A Excelência de Cristo, que para mim é o maior sermão que já foi pregado na história. Eu não sei como alguém pode ler aquele sermão, ou ouvir, sei lá, não é? E não achar que aquilo é a coisa mais incrível que o ouvido humano já ouviu sem ser a Bíblia. Porque é a expansão do que ele está dizendo aqui,
tendo Cristo como objeto da maneira mais profunda que uma mente e um coração humano poderiam fazer. Então, ele diz que o cristão verdadeiro é alguém para quem Cristo é belo pelo que ele é, ou seja, essa pessoa viu a excelência de Cristo. E quando ele está falando sobre isso, ele diz assim: Deus, Jonathan Edwards, abre aspas, capacitou a mente do homem para que ele tivesse um duplo conhecimento do bem. O primeiro, de caráter meramente conceitual, e o outro, que diz respeito à sensibilidade do coração, quando, por exemplo, ele se deixa tocar pelo prazer e pelo deleite na presença do conceito. No primeiro, dá-se apenas a compreensão em contraste com a disposição da alma. Portanto, há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e gracioso e ter uma percepção do amor e da beleza dessa santidade e dessa graça. Há uma diferença entre ter uma opinião racional de que o mel é doce e ter a percepção da sua doçura. Há um homem desculpa. Um homem pode ter a primeira e, portanto, não sabe que gosto tem o mel. No entanto, um homem não pode ter a segunda a menos que tenha uma ideia do gosto do mel em sua mente. Então, isso mostra a nossa alma nua, não é? Tira todas as desculpas, não é? Isso mostra como, quando você tenta consolar alguém, que tipo de problema você está realmente tocando. Isso te faz sábio para tentar ajudar e também para ler o seu coração e os corações. Jonathan Edwards diria: olha, se alguém diz assim, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Ele é a coisa mais preciosa do mundo, eu sei que Ele é maravilhoso, mas de que me serve isso se Ele deixou meu marido ir embora? Ou minha esposa? Ela estava dizendo o quê? Ela sabia de todas aquelas coisas, mas elas não serviam para ela de conforto, de paz, de descanso. Saber que Jesus era isso não despertava nela essas afeições. Ou então a pessoa diz: olha, você tenta consolar alguém e a pessoa diz: não, mas eu me sinto feia, e você pode colocar diante dela a beleza infinita de Cristo, e a pessoa vai dizer: olha, eu sei, isso é verdade, que Ele é assim. Jonathan Edwards diria mas como eu vou ser feliz se ninguém eu não encontrei o meu príncipe encantado, a minha princesa, né? Não encontrei quem me faria feliz, não encontrei. E Jonathan Edwards diria para esse homem ou para essa mulher que tinha uma opinião de que amava Jesus, mas ela não conhecia isso verdadeiramente. Isso não produzia nenhuma afeição nela, de conforto, de paz, de alegria, porque não era real para o seu coração. A outra coisa era real para o seu coração, então produzia afeições. Se Jesus fosse a maior realidade, ela visse a maior excelência, não na relação amorosa, mas a maior excelência que ela conhece fosse Cristo, essa excelência produziria paz, conforto, alegria, que resolveria aquelas outras coisas. O amor de Cristo era um conceito abstrato, mas o amor de uma mulher e de um homem era um conceito real, gerava afeições nela que são invencíveis para outras afeições. Por quê? Porque algo que não é real não pode produzir uma afeição maior do que algo que é real. Se
um par romântico para mim é real e produz uma afeição real, e Jesus é irreal, é óbvio que ele não pode produzir uma paz que engula isso, uma paz que exceda todo o entendimento de todas as coisas. Não é? Se Jesus fosse a maior excelência, ia capturar a imaginação, e é óbvio que eu tinha uma imaginação aqui de uma vida amorosa, mas a minha imaginação foi capturada para aquilo que é mais excelente, e a minha imaginação descansa mais na onde eu achei a excelência, e é isso que produz as afeições da paz, do amor, do descanso, da confiança, para lidar até com as coisas difíceis. Então, em Efésios 3, Paulo ora pelos seus leitores exatamente e pede isso, que Cristo habite pela fé em vosso coração, para que Jesus e a excelência dele sejam a grande realidade da vida de vocês, e isso vai produzir afeições, não é? Que, como nós dissemos, na Bíblia tem outro nome, não é meras emoções passageiras pelo algum toque psicológico, algumas emoções que eu senti num culto e parecia que Jesus era a coisa mais preciosa, mas só até eu botar o pé para fora, e aí eu vejo que o meu romance é que é a coisa mais preciosa mesmo. Então, o consolo que supostamente Cristo deu, a pessoa vai dizer para mim: pastor, eu senti o consolo de Cristo, mas aí na segunda-feira eu não senti mais, ele acabou. Não era, né? Não era uma afeição, era um tênue mover psicológico, não era uma afeição, então não dura. Dependia do momento, dependia do clima, dependia de outras pessoas que estavam falando de Cristo de uma maneira que pareceu tocante, emocionalmente, mas ele ora para que Cristo habite pela fé em nosso coração, e para que vos seja possível compreender, para que seja real para vocês o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Isso aí vai encher vocês de uma quantidade enorme de coisas, que vão produzir uma enorme quantidade de afeições, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A única maneira é se Jesus for visto com essa excelência, não é? E por isso ele ora, ele está orando por cristãos, porque é assim que começa e é assim que é mantido. Em outra parte, ele diz que se você é cristão, Cristo já habita em seu coração, você já conhece o amor de Deus, e o amor de Deus foi derramado em seu coração. E então, por que ele continua orando assim? Porque aquilo que é objetivamente verdadeiro no cristão não é algo automático e subjetivo. Então é por isso que ele ora para que aquela realidade da excelência cresça, porque aí todas as afeições que a excelência produz crescem, paz, gozo, e vai engolindo tudo. Um mundo em que afeições espirituais, ou fruto do Espírito, vai engolindo todas as outras coisas que são infinitamente menores, mas fracas, e isso faz com que toda a pregação seja cada vez mais transformadora. Ou não importa a quantidade de sermões que a gente ouça, nunca será transformador realmente em nossas vidas, nunca haverá doçura. Então a Bíblia está cheia de linguagem do prazer. Eu vou terminar, né? Agora eu tenho feito lives todo dia, né? A partir de 7h30 da noite, às vezes até quase meia-noite. Então eu posso falar de coisas complexas que precisam de muito tempo nesses momentos, e podemos ser mais breves aqui. A Bíblia fala de linguagem de satisfação o tempo inteiro por causa disso. Quanto a mim, contemplarei a tua face em justiça. Quando eu acordar, ficarei satisfeito com tua semelhança. Salmo 17:15.
tem a linguagem da felicidade, né? Quão belas sobre as montanhas são os pés dele, que traz boas novas de felicidade, que publica a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7. Nós podíamos falar sobre uma gama enorme de afeições verdadeiras despertadas assim. Se nosso coração está correto para com Deus, Jonathan Edwards diz: se realmente você viu excelência em Cristo, então o seu coração foi tomado. Mente, afeições, vontade, atos. Então, Cristo será a sua alegria suprema. Nossa alegria, nosso deleite, nosso contentamento, nosso desejo, nossa doçura, nossa exultação, nosso prazer, nossa satisfação, nossa felicidade. E essas afeições são insuperáveis, porque você não vai ver nenhum objeto com mais excelência do que ele. Portanto, outros objetos não poderão produzir afeições que sequer se aproximem dessas afeições. Então, o próprio Cristo será a excelência que você contempla. Deus fez o coração humano se relacionar consigo mesmo dessa maneira. Por que Deus nos fez dessa maneira? Para que um dia nós nos relacionássemos com aquilo que é mais excelente para Ele, da maneira com que nossa alma funciona. Por isso Ele criou todos esses mecanismos. E quando você olhar para a Bíblia, ela está cheia de linguagem, não de crença simplesmente, mas linguagem de satisfação. Mateus 13:44 diz: o reino dos céus não é como um cara que aprendeu a coisa certa, mas é como um tesouro escondido em um campo, que um homem encontrou e então o escondeu. Então, em sua grande alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você vê essa imagem? Significa abraçar Cristo como o rei da sua vida. Não é nada abstrato. Ele vende tudo que tem, ele acha tudo incomparável. O caminho para o discipulado com Cristo é o caminho para o reino. Não é um caminho de simplesmente saber as coisas certas, não é? E negligenciar algumas coisas a duras penas, de tal maneira que às vezes eu estou muito animado na segunda e na terça, mas na quarta e quinta eu já nem sei mais se é isso que realmente é o que o meu coração se satisfaz. A segunda coisa é João 6,35, que diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele simboliza isso não com uma simples crença, mas como comer e se satisfazer, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou ele está dizendo o seguinte: vem a mim e eu vou satisfazer a sua alma. Jesus nunca diz: vem a mim e a tua alma vai ficar insatisfeita, mas pelo menos você não vai para o inferno. Ele está dizendo: não, eu vou ser o pão, você é a água. Vem a mim e eu satisfaço a sua alma. Você pode dizer assim: eu fui a Cristo e Ele não me satisfez, eu vou ter que escolher entre você e Ele como mentiroso. Você acha que eu vou escolher quem? Ele disse: vem a mim e eu satisfaço a sua alma. Você diz: eu fui e Ele não satisfez. Você me botou num dilema. Ou você ou Jesus estão mentindo. Você acha que eu vou acreditar em quem? Você acha que eu vou pensar duas vezes entre acreditar no que Cristo diz e no que você diz e chamar Ele de mentiroso? Ou eu vou dizer: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem? Jesus disse que somente Ele pode fazer isso. Só Ele é pão. Você acha que o pão da vida é um relacionamento amoroso? Você acha que o pão da vida é uma carreira? Você acha que o pão da vida é saúde? Você acha que o pão da vida é dinheiro? Mas Ele diz: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim nunca mais tem fome. Quem vai nas outras coisas, eles não são o pão da vida. Então você continua com fome. Você é faminto. A terceira coisa, relações familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O amor em vista aqui não é o amor que você possa mostrar ao seu inimigo, não é? Mesmo que tenha pouco carinho, porque ele diz, aquele que não amar o seu inimigo mais do que a mim não ama a mim, não é isso que ele diz. Ele foi a outro nível, né? Porque você pode amar um inimigo sem ter carinho por ele, mas ele botou as coisas pelas quais o ser humano derrama mais carinho. Isso é amor para mãe e pai e filho, e filho é afeto poderoso. É o tipo de afeto que faz você chorar quando um deles morre. É afeto que te move. É afeto que faz você não dormir na cabeceira dele quando ele está doente. E ser digno de Jesus nesse versículo não significa ser merecedor dele. Ou não é digno de mim no sentido que se você não faz isso, você não me merece. Nós não merecemos nada de bom nele, incluindo ele mesmo. Você não merece nada de bom que Jesus pode te dar, mas a coisa que você menos merece é Cristo. Ser digno dele é o mesmo que Paulo quer dizer em Colossenses 1:10. Ande de maneira digna do Senhor. Ou seja, ande de uma maneira que seja apropriada ao valor dele. Não é uma maneira digna de você, como recompensa, recebê-lo, mas que o seu andar seja digno do valor infinito que ele tem. Ou seja, mostre para o mundo pelo teu andar que ele é totalmente valioso. É isso que está dizendo. Não é de você merecer. Então Jesus está dizendo, se você tem uma ligação emocional com a sua mais preciosa relação familiar, e maior do que o vínculo que teu coração tem comigo, então seu coração não reflete o verdadeiro valor de quem contemplou a minha excelência. Você enxerga mais excelência nesses objetos, e seu coração é falso para comigo. Em quarto lugar, a outra palavra é excremento, né? De fato, eu considero tudo como perda por causa do extraordinário valor de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu sofri a perda de todas as coisas e as considero como excremento, como esterco, a fim de poder ganhar Cristo. Esse é o único lugar onde Paulo usa linguagem escatológica, assim, né? A questão não é mostrar a inutilidade intrínseca das coisas, mas a infinita diferença de valor entre Cristo e tudo mais a parte de Cristo. Tudo mais a parte de Cristo não tem valor. A diferença na preciosidade é tão grande que a comparação, tudo o mais, é excremento quando a comparação é feita. Então, onde Paulo disse no próximo capítulo, aprendi em qualquer situação a estar contente, aprendi o segredo de ter abundância e de passar fome e padecer necessidade, ele quis dizer o seguinte: quando eu estou em necessidade, eu não perco o contentamento, porque o verdadeiro contentamento é uma afeição, e ele vai vir daquilo que você vê mais excelência. Se você vê a excelência nos bens, no status que aquilo te dava, então não vai haver nada que te console. Alguém pode falar sobre Cristo, sobre o valor de Cristo, teu coração está inconsolável, tua tristeza é inconsolável, ela vai de tristeza para amargura, para depressão, para falta de sem vontade de viver, porque o viver não é Cristo, então você não tem vontade de viver mesmo, porque o teu Cristo está morto, não é? O Cristo que você realmente ama lá, aquela coisa que você vê excelência, não há mais vontade de viver se a coisa mais valiosa para nós não existe mais, não é? O viver é Cristo, é porque ele é a maior excelência. Então tudo na vida, não importa o que aconteça, ainda é valiosa a vida que ele me dá para mostrar o valor dele, não importa o que aconteça. Então ele quis dizer, quando eu estou em necessidade, eu não perco o meu contentamento em Cristo
desejando mais do que eu tenho, mesmo quando eu tenho tão pouco, que eu chamo de necessidade. E quando eu tenho muito, eu não sou atraído do contentamento de Cristo para o que eu tenho. Então eu não fico mais satisfeito quando eu tenho muito, porque a minha atração por Cristo não é transferida dele para as coisas que Ele me deu em abundância. Então eu sei ter muito, aquilo não atrai a afeição do meu coração. E quando eu tenho nada, a mesma coisa, não é? A preciosidade de Cristo é exposta pela medida do nosso contentamento nele, com ou sem qualquer outra coisa. De tal maneira que C.S. Lewis disse: uma pessoa que tem Cristo e tudo, não tem mais do que uma pessoa que tenha Cristo e mais nada. Não tem mais em quê? Em contentamento, em satisfação, por causa da afeição na excelência, que flui do valor, de olhar a excelência. Esse aqui tem os seus olhos daquilo que é mais excelente, aquele também, e o resto todo que ele tem não aumenta a excelência que ele tem em Cristo. Portanto, esse aqui não tem menos que ele. É óbvio que a vida de alguém assim sempre é preciosa. Por quê? Porque o viver é Cristo, e o morrer nunca é uma fuga. O morrer é ganho, porque eu vou ter mais de Cristo. Em quinto lugar, para encerrar, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E se eu devo viver na carne, isso significa trabalho produtivo para mim. Eu sou duramente pressionado entre os dois. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Não é partir porque a vida está ruim, você está vendo? Não é partir porque alguém partiu meu coração. Não é partir porque agora minha vida está um lixo. Não. Ele só quer partir. Meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Muito melhor do que qualquer coisa que aconteça no mundo. Ou seja, esse sentimento de partir e estar com Cristo é melhor. Ia ser verdade para Paulo no dia do casamento dele, se ele casasse. Partir é melhor que casamento, do que esse casamento aqui. Esse sentimento de partir e estar com Cristo é melhor, ia acontecer no dia que o seu primeiro filho nascesse. Quando partir e estar com Cristo, eu quero partir porque tudo está ruim, é óbvio que não tem nada a ver com Cristo. É o oposto. Meu desejo, ele diz, é partir, morrer, né? Estar com Cristo. Por quê? Porque é muito melhor. É melhor do que a vida. É melhor do que a melhor vida. É isso. 3 palavras enfáticas em grego faz esse ponto maciço, não é? Melhor mais do que tudo, não é? Polo, molon, crison. As 3 palavras. O que significa que Paulo, ele quer estar com Cristo, era mais desejável do que tudo que você poderia dar de maior sonho para um ser humano no mundo. E estar com Cristo era maior do que o que a morte faz, que é tirar todas as coisas, a não ser Cristo. Então Cristo é mais desejável do que qualquer coisa ou alguém. Essas são 5 imagens. Esse é o lugar para onde o Evangelho nos leva. Isso tira todos os argumentos humanistas à nossa volta. Isso nos coloca no lugar certo. Não faz nós termos uma vida mais fácil ou qualquer outra coisa. Eu estava falando de Jonathan Edwards, morreu de varíola, não é? Com a minha idade. A minha idade exatamente é a idade que Jonathan Edwards morreu de varíola. Mas a vida dele toda, do início ao fim, mostrou realmente que o sermão A Excelência de Cristo não era algo emocional, por alguma razão escrita. Jesus era esse objeto excelente, e é isso que nós precisamos. Mas isso não vem só de você ouvir as verdades corretas e as doutrinas corretas. É por isso que Paulo mandava uma carta para os Efésios e orava. É por isso que mesmo Jesus, como homem, eu acho maravilhoso, porque se você ler
João 14, 15, 16 é um sermão incrível de Cristo, e era o sermão do próprio Cristo. Então, quando acabou o sermão, ele podia dizer: acabou, vocês tiveram a palavra direta, não precisa de mais nada. Mas foi isso que aconteceu, queridos. O que ele fez depois do sermão? Ele orou. Ele orou, queridos. Mesmo ele, como ele estava falando ali como um homem com ele, sabia, só o Espírito Santo pode transformar isso em verdade no coração deles. Mesmo Jesus pregando, depois tinha que orar e dizer: ó Deus, eu entrego eles nas tuas mãos, faça aquilo que as palavras, mesmo saindo da minha boca, o verbo encarnado, não fazem. Já que Jesus aqui, óbvio que ele podia fazer diretamente ele mesmo, mas aqui ele sempre deixou de lado suas prerrogativas. Ele agiu sempre pelo poder do Espírito Santo, mesmo que pudesse usar o seu próprio poder. Ele era ungido pelo Espírito, ou seja, ele fez todas as coisas como o homem perfeito. O homem perfeito cheio do Espírito. Então, em vez de usar o seu próprio poder da segunda pessoa da Santíssima Trindade para fazer tudo o que ele fez tudo no poder do Espírito Santo. E é por isso que ele passava tanto tempo orando ao Pai, para ser cada vez mais, e o Pai deu a ele Espírito sem medida, não é assim? Mas ele continuava orando, e quando ele acabou de pregar, então você tem a oração, a gente pode dizer assim, que é João 17, capítulo que os puritanos achavam que era o santo dos santos da Bíblia, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade está orando a primeira pessoa da Santíssima Trindade pelo Espírito, e está dizendo que enviará a primeira e a segunda pessoa, a primeira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade enviará esse outro Consolador. Você vê que não é enviará o Consolador, mas outro Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Só eles, só esse Deus único pode produzir em nós um coração com essas afeições. Isso é um milagre. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daquele dia, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei a minha mente, em seus corações. E então, só então, na acepção mais profunda da palavra, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Obrigado, Deus, por tão breve momento, Deus, mas há profundidades para serem cavadas aqui, Senhor Pai, Deus, que podem preencher toda a nossa pequena existência ainda neste mundo, e depois pode encher toda a eternidade. Que nossos corações estejam realmente capturados pela excelência de Cristo, que essa seja a nossa meditação de dia e de noite, e que nosso prazer esteja aí, Deus, e todas as afeições poderosas, Deus, de conforto, de paz, de alegria, Deus, não meras emoções tênues, as afeições que fluem dessa contemplação, Deus, brotarão em nossas vidas, capturarão nossas imaginações, e então terão a nossa vontade, e, Senhor Pai, nos levarão a um viver digno do Evangelho. Mostre, Deus, abra, Senhor Pai, os olhos dos nossos corações, para contemplarmos a realidade infinita das excelências do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei.
jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha.